o teu cérebro tira mais rápido. E quando ele tira mais rápido, ele mesmo responde, já tirei esse aqui, eu quero mais. Por isso que alguns se chamam chocólatras. Fulano é chocólatra, gosta muito de chocolate, a questão do açúcar, da absorção. E doutor, quando parar e de fato procurar um auxílio médico nessa questão da obesidade? Porque às vezes você está lá, ganha alguns quilos e aí vai ganhando isso numa proporção mais rápida, mas quando procurar? Tá. Para se pensar em cirurgia de obesidade, eu sempre digo, é o último degrau da escada. Em primeiro lugar, você tem que tentar fazer uma educação alimentar. Muitos falam em reeducação, eu falo em educação, porque se a gente tiver um controle alimentar adequado, você não vai sofrer com o peso. Segundo momento, além da educação alimentar, você tem que ter uma atividade física frequente. É a segunda etapa do procedimento. Você regula a tua alimentação e faz algo que queime calorias, para entender para o teu metabolismo que você precisa gastar, consumir, não guardar. Sim. É muito comum você com 15, 20 anos, 20 e poucos anos, fazer uma dieta, em uma semana perder 1 quilo, 2. Depois dos 30, 35, isso vai ficando mais difícil. Mais difícil. Porque o teu metabolismo ele começa a desacelerar. Entender que ele precisa fazer reserva, porque você vai precisar na frente. E não é o caso. Ao mesmo tempo que o metabolismo nosso desacelera de consumir, o nosso anabolismo de guardar ele aumenta. E nós aumentamos o consumo. E normalmente nessa fase de 25, 30, 35 anos, você está entrando no mercado de trabalho. Os seus níveis de estresse aumentam, e o cortisol aumenta e também vai aumentar o ganho de peso. Eu tentei fazer dieta, não consegui, eu tentei fazer uma educação alimentar, não deu certo, atividade física, não estou conseguindo perder peso, o meu peso aumentou de maneira significativa. O que eu preciso fazer? Eu preciso tentar a última instância. A cirurgia vai chegar a esse ponto. Mas vai ser a nossa primeira escolha? Não vai ser nunca a primeira escolha. Eu digo que a cirurgia é a última escolha. A primeira escolha sempre é a atividade física e a educação alimentar. Doutor, e eu preciso lhe perguntar também, chegando nessa fase, nessa etapa, que de fato é diagnosticado um procedimento, é indicado, perdão, um procedimento cirúrgico nesse sentido, mas após essa indicação, por que muitos pacientes voltam a engordar? O reganho de peso, né? Muito comum hoje em dia, a gente tem observado muitos pacientes com esse problema. Existem 2 tipos de pacientes que vão submeter à cirurgia. Eu só acrescentando a questão do critério de IMC. Hoje a gente adota o IMC a partir de 35, com a doença grave associada, para aquele paciente que vai operar, ou aquele a partir de 40, que é aquele paciente que não tem nenhuma doença associada, mas tem só o sobrepeso dele. Então isso a gente chegou nesse critério. Mas que é necessário uma cirurgia. Mas que é necessário. Aí o paciente chegou, a dieta não deu certo, a alimentação não deu certo, ele recorreu à cirurgia, operou, vai perder peso. Ele vai perder peso, e depois algum tempo depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns casos, começa a reganhar peso. Por quê, Por que esse paciente acontece? Simplesmente porque muitos deles não fazem uma correção alimentar. São pacientes que não fizeram um pré-operatório adequado. A maioria dos pacientes que batem no meu consultório com reganho de peso vindo de outros serviços são pacientes que não sabem nem a cirurgia que ele foi submetido. Nossa! São pacientes que eles não fizeram uma programação. Como é que seria a vida dele? Porque é muito fácil eu te vender, olha, você vai operar comigo, eu vou fazer marcha na tua vida, eu te opero, tu fica magrinho. E não é isso. A cirurgia é uma ferramenta que, quando bem utilizada, você colhe o melhor resultado dela. E tem a cabeça também, né? Exatamente. Doutor? Eu digo assim, eu corto a barriga, mas eu quero operar o cérebro. É em cima que vai ter essa mudança. Né? Essa mudança é que vai fazer a diferença no resultado do paciente. Porque a cirurgia comanda a vida dele em 1 ano. Após 1 ano, ele vai comandar ela. Ele pode ir no aniversário, comer seu docinho, comer seu bolo, e ele sabe que na semana a compulsão dele vai estar reduzida, então ele consegue controlar isso. Quem é que grandes ganhadores de peso? Os comedores de açúcar e tomadores de cerveja. Tem alguns que falam, mas fulano operou de obesidade e virou alcoólatra. Isso não existe, ele já tomava muito antes, depois da cirurgia ele toma mais, porque ele desce mais redondinho, desce mais fácil. E isso faz com que ele ganhe peso. Esse é o grande problema do paciente. E a outra questão também é técnica, Tem muitos profissionais que ainda não são aptos a fazer o procedimento, que têm feito se aventurado, isso é um problema. Recentemente eu operei um paciente em um outro serviço, ela operou, perdeu algum peso, voltou, ganhou todo o peso que tinha e mais um pouquinho. Nossa! E eu normalmente não gosto de reoperar esse paciente, porque a técnica mostra que quando o paciente reganha de peso, não é o problema da técnica, quando ela é bem feita, geralmente está com o paciente. Mas esse caso em especial é o paciente que eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa errada nesse problema teu, e foi de fato.
a cirurgia não foi feita corretamente. Então, isso comprometeu a perda de peso dela e favoreceu o reganho de peso dela mais rápido. Um ano depois, ela estava com todo o peso dela de novo e mais um pouco. Nossa, e com as crianças, doutor? Isso é algo que realmente hoje é constante também? É preocupante esse número relacionado às crianças? Nós tivemos um aumento de peso nas crianças assustador, né? Alguns trabalhos mostram mais de 50% desse excesso de peso, aumentou o número de crianças obesas. Hoje em dia, a oferta de alimentação é muito grande e a questão do videogame hoje pesa muito, né? Porque as crianças hoje fazem pouca atividade física, ninguém solta pipa mais na rua, anda de bicicleta, até a questão de segurança também hoje compromete. Então, nós temos que trabalhar em casa, a família tem que mudar, não adianta você colocar uma criança de dieta e a família está nas orgias alimentares. Não tem jeito. Regrada. Essa é a grande diferença. Mas se você trabalhar a criança, é possível mudar isso em casa. O primeiro passo, eu acho que é a família se enquadrar no perfil de atividade física. Deixar de ser aquele sedentarismo familiar e querer obrigar a criança a ser esportista. Não tem jeito. Não dá. O hábito da família é que faz a persistência, tanto das dietas alimentares quanto da atividade física. E vai resultar no melhor controle das crianças. A gente não opera a criança hoje, tem uns extremos de idade, né? Acima de 60 anos e até 12 anos. Então, casos de exceção, a gente pode operar uma criança de 12 anos, que não é o ideal. Eu acho que cirurgia é indicada para paciente a partir dos 18 anos, que já tem um poder de decisão pessoal, e não o bullying da escola, uma questão familiar, etc. e tal. Tem que tomar um certo cuidado para esses extremos, porque ainda não sabe como é que vai ser a vida dele no futuro, né? Exatamente. E bem próximo. Gente, então a melhor indicação sempre é a prevenção, né? É a prevenção. E vigiar. Vigiar sempre, mesmo operado. Mesmo operado. Doutor, muito obrigada, viu? Ok. Por nos receber aqui para falar no nosso quadro sobre obesidade. Satisfação. Espero voltar a entrevistá-lo em outros assuntos também. Ok, fico à disposição. Um abraço para todos. Viu só? Fica de alerta, né? Todo mundo precisa realmente acordar aí e procurar consumir mais frutas durante o dia e principalmente para quando chegar no final da semana, olhar para trás e dizer, nossa, realmente eu estou no caminho certo e os filhos e a família inteira também. São os novos hábitos, né, que a gente precisa começar a implantar nos nossos lares. E olha só, uma outra coisa que a gente realmente também precisa começar a prestar atenção e muita atenção é no táxi. Isso mesmo, às vezes a gente pede, a gente está precisando de um serviço como um táxi e às vezes a gente não presta muita atenção como vai fazer isso, até porque hoje em dia a segurança ela é tudo. Por isso, quando você pensar num táxi, pensa no LinkTaxi, que é uma forma de você ter segurança e qualidade na hora de chamar um táxi. O número está aí no seu vídeo, você liga e pede um táxi que você vai ter conforto, qualidade e, claro, muita rapidez. O número é o seguinte, 3222-2222 e 3221-2121. E olha, eu vou para um rápido intervalo, já eu vou e volto, por isso não sai daí porque já eu volto com mais assuntos para você.